Oi, gente, tudo bem? Estou aqui novamente querendo dividir com vocês algo que eu acho que possa ser interessante. O que eu queria falar hoje com vocês é sobre a importância da gente contar para os nossos filhos, né? Sobre as histórias da família. O que acontece? Nós, aí cinquentões, somos de uma geração que a televisão começava às 6 da tarde, que não tinha computador. Então a gente ainda escutava dos avós, dos tios, né? Dos pais, muitas histórias de família. Quem eram os avós, de onde vieram, quem eram os pais, os tios, se tinha morrido alguém, do que tinha morrido, né? Os nomes, por que tinha aquele nome, por que não tinha, quem casou com quem, quantos primos tinham, essas coisas tudo que pertence a uma família, principalmente quem tinha uma família grande. Mas o que a gente vem observando ultimamente, principalmente nos atendimentos, no consultório, com a geração mais nova, essa geração aí dos nossos filhos, por exemplo, dos 30, 20 e pouco para baixo, é incrível como, assim, sabem-se muito pouco sobre a história da família. Alguns casos mal sabem dos tios, né? Tudo bem que a família hoje é bem diferente da nossa época, talvez onde os familiares se visitavam mais, né? Eu sou descendente de italiana, sabe como é que é a família italiana, sempre todo mundo meio junto, né? Se visitando, os primos, aquelas coisas, né? E com o desenvolvimento, né? O aumento das cidades, das distâncias e principalmente, né? A televisão entrando nas nossas casas 24 horas, bem como os computadores e tudo mais, poucos se falam, né? Acaba sobrando pouco tempo para essa conversa em família. Eu acho que agora em pandemia seria uma época boa para aproveitar esse tempo, né, que as pessoas estão um pouco mais próximas dentro de suas famílias. Os jovens ou os novos muitas vezes não se interessam, não perguntam, né, não vão atrás. Mas os pais da nossa geração ainda têm informações para serem passadas, né? Às vezes a gente tem alguns tios mais velhos que até a gente busca, às vezes, algumas informações ainda que não estavam, né, do nosso conhecimento. Mas eu acho isso muito importante. Por quê? Porque a gente é constituído através da linguagem, né, as gerações, a gente carrega muita coisa de nossos ancestrais, né, de nossos familiares. Então, essa convivência, principalmente na primeira infância, como é que era o avô, como é que era a avó, como que era os tios, né? Como é que foi essa relação dos parentes com os pequenos, né? Principalmente quando os pais se separam, né? Acaba se perdendo muito, né? Informações da outra família que, de repente, não está junto da criança, né? E essa criança está sendo constituída ali já com uma falta, talvez, de um pai ou de uma mãe, e se perde as histórias de família, que são muito importantes para quando essa criança for um adulto, ele poder, né, saber da sua história, saber de onde veio, sabe? Muitas pessoas não sabem nem por que foi dado aquele nome que ele tem hoje, que você carrega. Qual a história do seu nome, né? Por que escolheram esse nome, não escolheram o outro? Da onde veio esse sobrenome? Né? Quem que estava próximo do bebê quando ele nasceu, né? Quem que estava ali? Os avós participavam, não participavam? Se esses avós eram mais presentes ou eram mais distantes? Como é que eram os tios? Qual tio era mais próximo, não era? Os primos, os detalhes, isso é muito importante quando a pessoa, lá na frente, precisa fazer uma análise, precisa, né, reconstituir muita coisa, né, que vai se perdendo aí no contexto psíquico da pessoa, né? E tudo isso é muito importante. Então, eu queria fazer esse vídeo aqui para dar essa dica, né? De que falem, os pais contem as coisas para os filhos, né? Tem muitas famílias que têm segredos de família, que embora não sejam contado ou passado, aquilo fica permeando, sabe? O ambiente, tipo assim, tem alguma coisa estranha, né? A pessoa não fala, ninguém fala, mas fica
sabe, no psíquico fica aquela coisa assim, tem alguma coisa estranha nessa família que não foi relatada, que não foi falada, né? E que isso pode, sim, prejudicar, às vezes, a formação de uma criança, de um adolescente e tudo mais. Então, eu acho que é fundamental, né? Principalmente os pais, ou os pais que ainda também não conhecem, né? Tem muitos papais aí de 30 e poucos anos que não sabem muita coisa sobre a sua própria família, sobre seus pais, sobre seu, né? Sobre a família dos seus pais, de onde vieram, onde nasceram, a sua origem, né? E muitos também, e com isso também não repassam para a geração mais nova. Então, eu acho que a nossa geração aí, dos cinquentões, sessentões, ainda é uma geração que ainda pode transmitir muita informação para os filhos, mesmo que eles não despertem esse interesse, né? Sou de uma época que a gente sentava, às vezes, numa varanda, sentava conversando, e ali o pai ia contando, a mãe ia contando, vinha uma tia, uma avó, a gente tinha tempo para isso e não tinha tanta invasão, né, tecnológica e para dispersar. Então, a gente traz ainda muitas histórias de nossas famílias. Então, eu acho importante, principalmente a gente aí nesses cinquentões, né, procurar aproveitar os momentos para ir contando. Se você, muita coisa que você também não sabe, procurar pesquisar, né? Se você ainda tem tios, pais vivos, né? Cutucar aí o pessoal para saber mais sobre a sua família, para poder ir transmitindo para os seus filhos e para os seus netos que já estão chegando, né? Porque isso é muito importante. Na constituição do sujeito é muito importante para ele saber a história dele, a sua origem, as suas raízes, né? Até para ir aos poucos se entendendo um pouco de quem ele é. Tá bom? Fica aqui o recado, fica aqui essa dica. Vamos falar de nossas famílias, vamos falar dos nossos antecedentes. E isso é muito importante para a nossa saúde mental. Um abraço para vocês e até a próxima, tá?